Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Vamos aqui continuar, então, falando sobre as dívidas, né, e os endividamentos que aí perturbam a nossa vida, tá bom? Vamos começar da seguinte forma. Primeira coisa, você não é um criminoso porque está devendo, tá? Qual que é a grande ideia, né? Qual que é o grande medo que ainda assola as pessoas, né? Quando começa a receber cobrança, principalmente quando recebe uma ação judicial, quando vê aquele nome judicial, já liga isso a uma série de coisas que não são muito boas. A primeira coisa delas é assim: eu sou um criminoso, né? Eu sou um criminoso, meu nome está na justiça, né? E aí eu estou incomodado com isso porque eu tenho a minha dignidade, tenho tudo, sempre tive o nome limpo e agora tenho essa situação que não foi diretamente porque eu quis. Então, assim, primeira coisa, parar com isso, tá? Assim, ser devedor no Brasil não é crime, tá certo? Crimes são outras coisas que a gente vê por aí, mas assim, ser devedor, né? Ter uma dívida e não conseguir honrar com seus pagamentos não é crime. Você não será preso por isso, tá? Esqueça essa ideia, tá bom? Mas, João, eu soube de um caso que a pessoa foi presa, então vamos lá ver o que que aconteceu? Fatalmente, essa dívida que essa pessoa que você conhece tinha, ela era de pensão alimentícia, tá? Pensão alimentícia é aí o único crime, né? É a única coisa, dívida que é crime, tá bom? É a única dívida que se encaixa, então, nessa situação, porque envolve a sobrevivência de uma outra pessoa, e no caso aí, na pessoa alimentícia, uma pessoa que não consegue se manter por si só por enquanto, tá bom? Então, aí, o seu filho, tá? Se for o seu caso, ele tem aí direitos que são superiores aos seus, tá bom? Então, aí pode sim se configurar como sendo crime o não pagamento de pensão alimentícia, e ele atinge todo mundo, tá? Todo mundo que não paga, desculpa, que não paga pensão alimentícia vai estar, sim, correndo em crime e as penas da lei, tá bom? Vamos, então, falar de alguns direitos, tá? E dentre muitos, tá? Que aí são aí dado amparo legal para o devedor, tá? Para o endividado. O primeiro deles é o seguinte: você já se viu com a seguinte situação. Como que é? Você chegou, fez uma dívida de cartão de crédito, tá? Você fez umas compras, tá? Sua situação de vida, aconteceu alguma coisa, como eu disse antes, né? E digo sempre, ninguém fica devendo porque quer. Aconteceu alguma coisa inesperada e você acabou, então, não pagando o seu cartão de crédito. Quando você foi tentar pagar, esse valor já estava fora do seu orçamento, muito acima do que você esperava, e você, infelizmente, deixa a dívida rolar não por sua causa, não porque você queira que isso aconteça, tá bom? Então, assim, o que acontece muito? Você tem uma dívida de R$ 100, ou digamos R$ 1.000 no cartão. Passam-se 2 meses, né? E essa dívida já está, então, quase dobrou de preço, né? Tá bom, não consegui pagar, agora que eu não consigo pagar mesmo, então, né? E aí você vai acompanhando, você vai vendo que essa dívida vai, em um ano, de repente, ela multiplica até por 5 vezes, né? Realmente é um abuso essa situação, principalmente do cartão de crédito, tá? Então, qual que é o seu primeiro direito, tá? O primeiro direito é saber o seguinte: como é que a coisa ficou desse jeito, né? Então, assim, alguém tem que te falar isso, né? Então, assim, vamos aprimorar as estratégias, tá? Quando você tem uma dívida que você calcula, né, pelo seu contrato, pelo dinheiro que você realmente gastou, que ela tem um X, e quando ela vier uma cobrança falando, olha aqui, você pegou 1.000, mas agora você já deve 2.000 ou 3.000, para o atendimento da pessoa e falar assim, olha, eu quero que você me mande, que você disponibilize para mim uma planilha ou uma anotação de dados, tá? Onde me fale como que essa dívida cresceu desse jeito, certo? Eu até estou economizando para pagar, mas desse jeito eu não vou conseguir pagar. Por quê? Porque ela está crescendo muito rápido, está crescendo muito acima das previsões possíveis, né? E aí a pessoa vai ter que te dar, seja ela o cartão de crédito, seja ela o banco, tá ok? Seja ela a loja que você deixou de pagar os seus boletos, tal. Peraí, mas como é que ficou desse jeito, né? O que que aconteceu? Né? E aí, então, o primeiro direito seria assim, saber exatamente como que essa dívida está acontecendo, como é que ela está crescendo.
né? Você tem esse direito, tá? Então não esqueça disso, tá certo? Não aceite quando o credor, no caso, né, que tem, quem tem a receber de você, fale qualquer número para você, né? Porque ali podem estar embutido coisas que não são legais, tá certo? E esse é um dos direitos somente, tá? Um outro segundo direito que a gente pode dizer aí, dentre vários, eu ressalto sempre aqui que são vários os direitos. Um segundo direito é se ter a sua privacidade respeitada sempre, tá? Não é porque você é devedor podem fazer o que quiser com você, tá? Então, assim, uma situação, como exemplo, tá? Você tem uma dívida no banco, né? Você contratou algum tipo de empréstimo e você, porventura, deixou de pagar esse empréstimo por questões que, novamente, volto a ressaltar, não foi voluntariamente. Essa é a palavra certa, né? Eu não, porque eu quis, né? Então, o que acontece? Digamos que, tá, o banco, ou a loja, ou enfim, a financeira, pegue, né, lá nos seus cadastros, o telefone de uma pessoa que não é você, tá? Então, assim, olha, então o José tem conta no banco X, tá? Ele ficou devedor do cheque especial, do cartão de crédito, enfim, teve problemas de vida e tal, tal, tal. Não interessa, eu quero receber. É isso que o banco vai se colocar, tá? Liguei para o José, e o José falou, olha, eu não tenho como pagar agora e tudo mais. Ah, seu José, dá um jeitinho, tal. Não, não posso agora. Ok, perfeito. Bom, o banco está seguindo a regra, tá? Num segundo momento, o José mudou de telefone, ou coisa do tipo, tal. E aí, o banco, ou a entidade não teve como entrar em contato com ele. Aí, alguém, né, tem a brilhante ideia, né? Peraí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar algum parente dele, porque daí, um parente falando para ele, olha, me ligaram, ele vai ficar envergonhado, ele vai pegar e vai se sentir pressionado, e ele vai vir pagar um negócio, tá? Então, acontece muito, gente, mas muito mesmo, tá? Digamos, no banco X, você tem a conta, você está devedor, tá certo? Não conseguem falar com você. Aí alguém lembra, fala, mas a mãe dele ou a sogra dele tem conta aqui nesse banco, né? Eu vi porque eles vieram juntos aqui há alguns dias e tal, eu sei que os dois são correntistas, né? Então, eu vou lá, pegar meu dedinho, vou lá, vou pegar os dados da mãe dele ou da sogra dele e vou ligar para ele, tá? Vou ligar para ela. E aí, é aquele tipo de telefonema que você já recebeu também, que é assim, liga alguém para você e fala assim, você conhece o José? E por acaso você conhece o José, porque ele é um parente seu, né? Que a pessoa sempre dá o nome inteiro quando cita, né? Então você fala, não, eu conheço, mas ele não mora aqui. Já viram essa história? Já ouviram alguma coisa sua familiar? Realmente é isso, né? Então ligou para a pessoa que não era para ligar, tá? Ligou para a sogra, ligou para a mãe, e a mãe vai lá, vai dar um puxão de orelha no filho, vai lá pagar esse negócio porque estão me ligando. Gente, isso é ilegal, tá? Isso é terminantemente ilegal. A sua privacidade, ela tem que ser respeitada sob qualquer argumento, tá? E uma dica que eu vou deixar aqui, que a gente usa muito em estratégias de dívidas, tá? Quando acontece isso, isso cabe ação contra o banco, tá? Isso cabe ação contra o banco. E muitas vezes, o banco avalia, olha, nós erramos em ligar para a sogra do José, tá? Mas já ligamos e tudo mais. Quanto que ele deve? Ele deve R$ 5.000. Então, gente, vamos fazer o seguinte, se ele entrar com ação contra a gente nessa questão que nós invadimos a privacidade dele, o juiz vai dar um ganho de causa muito favorável a ele e nós vamos, entre aspas, nos ferrar. Então, vamos chamar o José para que vamos fazer as contas direitinho e vamos fazer um abatimento grande para o José não entrar na justiça contra a gente por conta dessa invasão de privacidade, que aí é crime, tá certo? Então, assim, existem, assim, vários casos, né? Eu tenho tratado que, assim, que a pessoa teve muita, o banco, a entidade avançou muito nos seus direitos, tá? E isso cabe sim, tá? Cabe sim, e isso já é uma prática legal
os juízes já trabalham com essa questão, falam, não, pera um pouquinho, vamos ver um direito acima, que é o quê? Você está falando que ele é devedor, ok, isso não é crime, mas você invadiu a privacidade dele, entendeu? Então aí, gente, vamos ver qual o direito que foi desrespeitado. O dele é dever? Não, tá? Assim, o direito dele que foi desrespeitado no caso, que devedor é um direito, tá? Você pode fazer suas dívidas, nada contra. O que você está vendo como, o que o juiz vai ver como ilegal é essa invasão de privacidade, tá? E ele vai dar ganho de causa para você. Ou vai falar, olha, banco, cara, vamos ter bom senso. Você praticou um crime, tá? Então, assim, eu vou propor para vocês, então que vocês proponham para ele uma quantia dentro do possível, para que ele pague essa dívida, encerre essa questão com vocês, ou eu vou tocar à frente a questão da privacidade que foi desrespeitada. Tá? Então, assim, existem muitos mecanismos onde a gente consegue, tá, tratar essas dívidas dentro de um caráter muito mais favorável a você devedor, tá? Porque eu volto a dizer, você não está devedor porque você quer, tá certo? Então, assim, aí a gente vem para o terceiro direito, né, que seria um resumo dos outros dois, que é o seguinte, você tem que ser cobrado dentro do que está previsto em lei, tá? Você não pode ser cobrado por qualquer situação. Isso acontece muito quando o banco vende a sua dívida para uma outra empresa. A outra empresa tem metas para atingir, então eles passam por cima de todos e quaisquer direitos que você tenha, tá? E isso implica, então, em revisão desse caso. Né? Esse caso deixa de ser, entre aspas, um caso de devedor para um caso de crime contra a pessoa, né? Crime contra os direitos do consumidor. Tá bom, gente? Então, assim, é isso. Calma, não é crime dever, tá? Não é crime ser devedor. Crime é quando existe a cobrança abusiva. Aí sim, isso é crime, tá? Esses casos eu relatei para vocês, tá? De, por exemplo, não te informar o valor da dívida. Olha, não, você deve tanto. Não é isso. Aqui está no papel, aqui está na minha planilha, eu vou te cobrar tanto. Não, você tem que explicar o que aconteceu, quais os juros que foram colocados, se houve juros sobre juros, se houve, né? Quanto foi, né? Quantos dias exatamente estou devendo em cada parcela, tá certo? E aí, disso tudo, você vai ter um valor de dívida, pelo menos que você esteja ciente, para você, pra gente trabalhar junto e verificar o que pode ser feito, tá bom? Então, assim, lembre-se sempre, você não é um criminoso, você não pode ser cobrado abusivamente, não pode invadir a sua privacidade, falar para as pessoas que você é devedor, e você tem que ser cobrado sempre pelas vias previstas judicialmente, tá bom? Gente, por enquanto é isso, tá? Fica tranquilo, tá bom? Você foi um bom pagador, se tornou um devedor, então seja um devedor ciente dos seus direitos e das suas possibilidades, tá ok? Qualquer dúvida, coloca no comentário, tá bom? Eu acrescento para você a informação que falta, tá ok? E se você gostou do vídeo, considere dar um like, né, no vídeo, porque para isso que para que o YouTube, né, plataforma, leve esse vídeo a mais pessoas, né, com essas informações que a gente considera importantes para vocês que estão nessa questão de devedor, tá bom? E se você quer ter sequência nas informações, considere então a possibilidade de se inscrever no canal para que eu possa então ter uma ligação mais direta com você e poder te passar todas as possibilidades que você tem enquanto devedor para a gente resolver isso junto, tá bom? Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo.